No devocional de hoje, nós vamos falar sobre uma grande oportunidade que, no fim das contas, não era tão grande nem tão boa assim, porque nem tudo que reluz é ouro. Fala pessoal, tudo bem com vocês? E hoje a gente vai falar sobre um personagem um tanto quanto inusitado que demonstra para nós que aquilo que parece bom aos olhos nem sempre pode ser tão bom assim. E o que nós devemos mesmo é buscar o direcionamento de Deus. E para servir de exemplo para as nossas vidas, vamos falar um pouco sobre Ló. Você já ouviu falar nele? O sobrinho de Abraão. Talvez ele seja muito conhecido porque a sua esposa virou uma estátua de sal. Nossa, que história é essa? Vem comigo em Gênesis 13, verso 5, diz assim: Ló, que acompanhava Abraão, também possuía rebanhos e tendas. E não podiam morar os dois juntos na mesma região porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Por isso surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abraão e os de Ló. Nessa época, os cananeus e os ferezeus habitavam aquela terra. Então Abraão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus pastores. Afinal, somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se você for para a direita, irei para a esquerda. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão. Todo ele bem irrigado até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isso se deu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim os dois se separaram. Abraão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Bem, você já conhece a história de Abraão. Abraão sai de Ur dos Caldeus, como diz a Bíblia, que era uma região ali na Mesopotâmia, ouvindo a voz do Senhor, e vai para uma terra que o Senhor mostraria que vem a ser a terra de Canaã. E quando Abraão chega em Canaã, ele ergue um altar ao Senhor, ele invoca o nome do Senhor, e ele vai desenvolvendo um relacionamento com Deus, e vai aprendendo a servir esse Deus. E Ló era o seu sobrinho, que o estava acompanhando em toda essa trajetória. Mas, aparentemente, Ló não aprendeu muito bem a buscar o direcionamento do Senhor como Abraão fazia. Nós temos um conflito familiar aqui. Os pastores de Ló e de Abraão começam a discutir sobre os bens, sobre os rebanhos, e a Bíblia faz questão de enfatizar que Ló e Abraão eram muito prósperos. Eles tinham muitos rebanhos, eles tinham muitos animais, eles eram ricos ali naquela região, naquela terra. Abraão tem um posicionamento de apaziguar o conflito, de valorizar o princípio da família, o princípio da irmandade. Chama Ló de canto e fala: olha, não vamos brigar, porque nós somos irmãos, você é meu sobrinho. Vamos fazer o seguinte, escolhe o lado que você quiser, que eu vou para o outro lado. E é tão interessante que nós vemos com bastante clareza aqui, que Ló é movido pelos seus olhos, por aquilo que ele estava vendo. A Bíblia diz, no verso 10, que Ló viu todo o Vale do Jordão muito bem irrigado. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Essa comparação é interessante porque a terra do Egito era uma terra marcada por bonança, por prosperidade. Sempre que havia fome na terra, você vê as pessoas se locomovendo, peregrinando para o Egito. Então ele vê aquele vale todo e ele fala: isso é uma terra boa, é uma terra fértil. E ele pensa na economia. Ele pensa nas condições financeiras. Ali os meus animais vão multiplicar, ali tudo que eu plantar vai frutificar, vai ser bom para mim, para minha família. Ele está pensando no melhor para ele e para a sua família. Só que tinha um porém naquela terra, que era muito próximo à cidade de Sodoma. E Sodoma já tinha uma fama que estava percorrendo toda aquela região, que era a fama da imoralidade e do pecado, que era
totalmente contra os princípios do Deus que Abraão e Ló estavam seguindo. Mas Ló, mesmo assim, decide se colocar em risco juntamente com a sua família e ir para aquela região pensando naquilo que era melhor. Já Abraão não se move pelos olhos, Abraão se move pela fé, porque ele diz: escolhe você. Porque Abraão sabia que havia uma promessa sobre ele de prosperidade, de frutificação, e que seus descendentes seriam abençoados. Então Abraão sabe que o Senhor o faria prosperar. Mas tão logo você vai ver que o grande sonho de Ló vai se tornar rapidamente em um pesadelo. Logo em seguida, no capítulo 14, nós vamos ver que se trava uma guerra, né, uma batalha ali exatamente por aquela região. Outros reis daquele lugar próximos também estavam de olho. Então vai se travar ali uma batalha que é os 5-4, né? Que são 5 reis que se juntam contra 4 reis, entre eles os reis de Sodoma e Gomorra. Só que acontece que os reis de Sodoma e Gomorra perdem essa guerra e fogem. Então, os reis vencedores saqueiam Sodoma, levam os bens, levam os homens, as famílias, levam todo mundo prisioneiro. O versículo 11 do capítulo 14 diz assim: os vencedores saquearam todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento e partiram. Levaram também Ló, sobrinho de Abraão, e os bens que ele possuía, visto que morava em Sodoma. Então ele estava morando lá e acontece essa guerra, esse entrave, e ele é levado prisioneiro. Bem, essa notícia vai chegar nos ouvidos de Abraão, faz questão de juntar 318 homens valentes e ir em busca de Ló. E a Bíblia diz que Abraão resgata Ló, os seus bens, a sua família e todos os demais prisioneiros e sai vitorioso desse embate. Então esse é o primeiro sinal de Ló de que aquele lugar era um lugar de alto risco. Mas mesmo assim Ló continua morando em Sodoma. A Bíblia diz que o Senhor ouviu os rumores sobre Sodoma e Gomorra e o Senhor fala para Abraão: e eu desci para ver se isso condiz com a realidade. Os 2 anjos descem para fazer a destruição da cidade. E é interessante que quando esses 2 anjos estão chegando na porta da cidade, eles encontram com Ló. Capítulo 19, verso 1 diz: os 2 anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer e Ló estava sentado à porta da cidade. Isso é muito importante porque naquele contexto, os cidadãos daquela época, né, daquelas civilizações, utilizavam as portas da cidade para fazerem negócios, né? Então eram os centros comerciais, os centros jurídicos, né? As pessoas, os casos eram julgados na porta da cidade. Então os homens que eram mais importantes, né, que tinham um status na sociedade, eles costumavam ficar na porta da cidade. E Ló estava lá. Então ele alcança esse status que ele desejava. Porém, nada disso valeria mais, porque a cidade seria totalmente destruída. Os 2 anjos que vão destruir a cidade pegam Ló pelo braço. No versículo 17 diz: tiraram da cidade e um deles disse a Ló: fuja por amor à vida, não olhe para trás e não pare em lugar nenhum da planície, fuja para as montanhas ou então você será morto. Então Ló, nesse momento, ele se vê tendo que fugir, levando absolutamente nada. O seu ouro, a sua prata, os seus rebanhos, os seus bens, as suas plantações, os seus servos, as suas servas, as suas riquezas, o seu nome e o seu status. Nada estava valendo naquele momento. Já deve ter ouvido essa história que a mulher de Ló olha para trás e ela vira uma estátua de sal. Então ela morre nesse percurso, porque o Senhor não se agrada daqueles que retrocedem. A Bíblia diz que Ló passa a viver numa caverna com as suas filhas. Nós vemos a influência da imoralidade, do pecado na sua família. As suas filhas estavam crescendo naquele contexto, elas estavam vendo como as pessoas se comportavam, como era o costume daquela cidade. Então, a filha mais velha tem a ideia de embebedar o pai, deitar-se com ele para que elas viessem a gerar filhos e perpetuar a sua geração. E elas dizem: esse é o costume de toda a terra, perpetuar a geração, então vamos ter que nos deitar com o nosso próprio pai. A mais velha vai gerar um filho que se chamará Moabe, que vai ser o pai dos moabitas, e a mais nova gera o Ben-Ami, que é o pai dos amonitas. Esses povos serão povos idólatras, povos que vão viver em hostilidade com o povo de Israel, né? Então são marcados
pelo pecado, são marcados pela imoralidade, porque Ló decidiu viver à margem, né, do perigo. Então, nem tudo nas nossas vidas, aquilo que parece uma boa oportunidade, um bom salário, um bom emprego, uma boa cidade, uma boa casa, nem tudo que parece bom pode ser de fato bom. O que nós precisamos fazer então? Buscar o direcionamento do Senhor. É o Senhor que nos diz aquilo que vamos fazer. Nós precisamos ser movidos pela fé e não pelos nossos olhos ou pelo nosso achismo. A gente nunca deve viver à margem do mal, como se nós fôssemos suficientes ou como se nós fôssemos fortes, né, para controlar o pecado. Não, isso aqui eu tenho controle, eu não vou cair nessa não, mas fica próximo da tentação, fica próximo do perigo. A Bíblia nos ensina a fugir da aparência do mal e a viver sempre perto das coisas do Senhor. Muitas vezes a gente passa por lutas e dificuldades e acha que é Satanás que está nos atacando, mas muitas vezes são as nossas próprias decisões, as nossas próprias escolhas que nos colocam em situações de tribulação, de dificuldade. Então, uma vida de intimidade com o Senhor é que vai nos levar por um caminho de fé e de bênção. Eu espero que essa mensagem tenha falado ao seu coração e você pode conhecer essa história lendo Gênesis 13 até o capítulo 19 e estudar também um pouco mais sobre a vida desse homem. Um grande abraço e até o próximo vídeo.